Bíblia comigo? Livro de João, capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu o nosso irmão João, capítulo de número 5. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Depois de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? É um do lado do outro. Tá bom? É só para aguçar na tua alma essa necessidade da gente aprender um pouquinho mais do Evangelho, tá bom? Você que não conhece agora já sabe onde fica. João capítulo 5. Eu quero ler a partir do versículo de número 1. Eu quero dar um tema para essa mensagem. E o tema nessa noite é a resposta de Deus para anos de sofrimento. João capítulo de número 5 diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Versículo 2. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres, 5 pavilhões. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia certo tempo neste tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade. Havia ali um homem que tinha 38 anos, que se encontrava enfermo naquele lugar. Versículo 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu para Jesus: Senhor, eu não tenho ninguém, nenhum homem, que quando a água é agitada, e me coloque no tanque, mas enquanto eu estou indo, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma tua cama e anda. Levanta, toma tua cama e anda. Logo aquele homem se viu curado, e tomou a sua cama, e partiu. E aquele dia era sábado. Então, os judeus disseram àquele homem que tinha sido curado: é sábado, não é permitido que você carregue a sua cama. Versículo 11. Então ele respondeu: aquele que me curou, ele me disse: toma a tua cama e anda. Perguntou-lhes, pois, quem é o homem que disse para você: toma a tua cama e anda? Versículo 13. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse: eis que você já está curado, já está são, não peques mais, para que não te suceda algo pior ainda. Aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que havia o curado. Glória a Deus, amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Queridos, a minha oração hoje é que o Senhor, Ele sopre paz sobre o seu coração. O desejo do meu coração, eu tenho pedido para Deus, antes de vir para cá, ou até mesmo a hora que eu cheguei aqui, eu queria a sua atenção. Eu pedi para Deus soprar vida sobre você. Eu falei: Senhor, enquanto eu estiver ministrando, enquanto a irmã estiver ministrando o louvor, enquanto a gente estiver te adorando, refrigera a alma do teu povo.
Sopra o teu vento sobre a vida do teu filho, da tua filha. Essa é a minha primeira oração. Que haja paz dentro dos corações ali. Que haja paz dentro dos corações, dentro daquela igreja, dentro daquele lugar. Que ao sair daqui hoje, você saia em paz. Que você não saia daqui hoje perturbado, perturbada. Que você saia daqui respirando novos ares. Esse é o desejo do meu coração. Segundo, eu pedi para Deus, Deus, ajuda o teu povo a ficar comigo. Permanecer aqui. Não sair com a mente andando enquanto a palavra está sendo ministrada. Fica aqui comigo. Não saia daqui nem um minuto sequer. Enquanto você não ouvir o último amém, da última oração, fica. Não deixa a tua mente se perder. Eu tenho experiência, eu sei que, e você sabe que se a gente não cuidar, a nossa mente voa. Apesar da gente estar aqui sentado, apesar da gente estar aqui cantando, levantando a mão, a nossa mente viaja. E quando a nossa mente escapa um pouquinho só, muitas das vezes é naquele exato momento que a gente perdeu uma direção de Deus. Então a minha oração é, Deus, sopra um refrigério sobre essa igreja e ensina-nos, ó Deus, a termos essa disciplina, a manter o nosso coração e a nossa alma aqui, na Tua presença. Porque existem sinais que a nossa mente recebe de Deus. Existem sinais que a mente recebe, e muitas das vezes a gente não percebe. A mente humana, ela percebe, ela nota, mas a nossa razão rejeita. A mente percebe, mas as nossas preocupações, os nossos afazeres, as nossas alegrias ou as nossas tristezas, nos rouba aquilo que a mente está sinalizando para a gente. Deus fala no nosso interior, mas a gente está tão desligado que às vezes a gente se perde. A ciência dá um nome para isso. Ela chama, eu não sei muito sobre isso, mas a ciência chama isso de viés de confirmação. A mente ouve, a mente recebe de maneira irracional as informações, confirma isso dentro da gente, confirma isso nas nossas crenças e traz à tona aquilo que um dia a gente aceitou. Segunda coisa que acontece, a nossa mente ouve e rejeita aquelas informações e conflitam com elas por causa das nossas crenças anteriores. Em outras palavras, o que quer dizer isso? A gente só ouve o que a gente quer. A gente só ouve o que a gente gosta. O que a gente acha bacana. O que agrada a minha alma, acende uma lâmpada e eu fico atento. Agora, se for, dependendo do assunto, se não me agrada, a minha mente, ela é tendenciosa. Ela me dá rasteiras. Ela me engana. Ela não deixa eu perceber e notar que ali tem um sinal de Deus. E esse sinal são pontos de sinalização que muitas das vezes livra a gente de muitas ciladas. Eu quero dizer o seguinte, hoje Deus te trouxe aqui para te abençoar. Eu vou repetir isso aqui nessa noite. Hoje Deus te trouxe aqui para te abençoar. Mas o que é que Deus espera de nós? É que nós, como seres humanos, como cristãos em Jesus, crentes em Jesus, a gente perceba os sinais de Deus na vida da gente, porque são eles que nos livram das ciladas que o mundo muitas das vezes apresenta diante de nós. Olha para esse texto que nós acabamos de ler, João capítulo de número 5. É a história de um homem que está paralítico, paralisado numa cama, uma maca, no chão. O texto diz que quando Jesus se aproxima, Jesus vê ele deitado no chão. Aquele homem está ali há 38 anos. Ele é um escravo. Aquele ambiente tomou posse dele. 38 anos, ele faz parte daquele lugar. Ele já faz parte, ele é como um objeto de decoração dali. Todo mundo conhece ele. 38 anos, não tem ninguém que passe por aquele lugar que não conhece o aleijadinho, o enfermo, o doente. O texto diz que Jesus se aproxima, vê aquele homem, conhece o estado dele. A Bíblia diz que Jesus sabe que ele está ali há 38 anos, se aproxima dele e faz uma pergunta.
E a pergunta de Jesus é a seguinte: você quer ficar são? Você quer ser curado? Mas a mente daquele homem está tão condicionada àquele cenário, àquele ambiente que ele está vivendo, que é um ambiente A2, que ele não consegue responder a pergunta. Jesus diz: você quer ficar são? E a resposta dele é: Senhor, não tem ninguém que me ajuda. Senhor, não tem ninguém que me pega e que me carrega e me coloca no tanque. Todas as vezes que a água é balançada, eu vou. Todas as vezes que a água é balançada, o anjo vem e balança a água. Começa a corrida de São Silvestre. A trombeta toca. Tan, 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 e vai aquele monte de gente doente. Só que existem vários pavimentos. São 5 pavimentos. São 5 tanques. Um que provavelmente derrama água no outro. E qual é o tanque que o anjo vai tocar? Tem uma história que se conta que vem um anjo. E eles acreditam nessa história, que o anjo vem e balança a água. E quando balançar, o primeiro que for curado, diz a história, que aquele primeiro que pular na água, ele vai ser curado. E ele diz: Senhor, todas as vezes que a água é balançada, que o anjo vem e toca, eu tento, Senhor, mas não tem ninguém para me ajudar. E aí eu vou naquele meu esforço todo, mas sempre chega alguém primeiro do que eu. Jesus olha para ele e diz: levanta, toma a tua cama. O texto diz: levanta, toma a tua cama e anda. O texto diz: e aquele homem se levantou, tomou a sua cama e andou. Mas ele foi questionado. Sempre tem alguém para questionar a nossa fé. Ele foi questionado: quem te mandou carregar a cama? Hoje é sábado. Você não pode carregar a cama hoje, é proibido. Ele disse: mas foi o homem que me curou, que inclusive é judeu. Foi esse homem que me curou, foi o mesmo que disse: pega a tua cama e anda. E aí perguntaram para ele: mas quem foi que te curou? E o texto diz que ele não sabia quem era, porque Jesus havia ido embora. Lá na frente, Jesus encontra com aquele homem no templo, dentro da igreja. Jesus olha para ele e diz: agora você está curado? Não peque mais, isso é, não viva uma vida mais assim, desregrada, para que não te aconteça algo pior. E aí depois ele encontrou de novo com os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os religiosos. Ele disse: eu sei quem me curou. O mesmo que me curou foi aquele que me mandou levantar, pegar minha cama e andar. É Jesus. Foi Jesus que me curou. Eu queria tirar algumas lições aqui desse texto, para a minha vida e para a tua vida nessa noite. É porque esse homem, escute o que eu vou te dizer. Esse homem fala um pouquinho de mim e de você. Eu poderia colocar o meu nome ali. Eu poderia colocar o teu nome aqui. E dar um nome para esse homem. Porque esse homem representa muitos de nós. Se não, quase todos. Esse homem representa pessoas, em primeiro lugar, pessoas que ao invés de viver a partir de um sonho e de um propósito, preferem viver a partir de fantasias. Você sabe que tem muita gente assim na fé, que ao invés de viver na fé e acreditar na palavra, prefere viver a partir de fantasias. Tem uma história que conta que tem um anjo que mexe a água. Tem um aleijado ali, tem uma multidão de gente ali ao redor daquele tanque. Engraçado, deixa eu abrir um parêntese aqui, porque a mesma Bíblia Sagrada fala de um aleijado que vivia na porta do templo. E tem um que está no meio de um tanque, junto com uma multidão. Ele preferiu ficar no meio dos doentes, esperando uma resposta que talvez um dia chegue, do que viver lá na porta do templo, do que esperar um milagre da pessoa de Deus, do Senhor direto. Ele prefere esperar numa história. Alguém contou para ele, alguém disse para aquela gente ali, que tem um milagre ali naquele tanque.
Esse homem não tem um sonho de ser curado, ele carrega uma fantasia. Ele carrega uma esperança falsa, é uma esperança fake, de que um anjo vai tocar ali, uma vez por ano. Ninguém sabe qual é o tanque que vai mexer, se é o primeiro, se é o segundo, o terceiro, o quarto. Ninguém sabe qual é o tanque. Que anjo é esse? Cadê ele? Diz a história, uma vez por ano, o anjo passa aqui. Então ele prefere se reunir com um monte de doente e viver uma fantasia, 38 anos esperando por um anjo, que vem e não vem. Ninguém sabe se vem em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, se é na segunda, se é na terça, se é no sábado, no dia sagrado. Ninguém sabe a hora, mas ele está ali. Eu não vou entrar nesse mérito, se é ou se não é. Mas existe não uma fé, existe uma fantasia que está sendo alimentada por este homem. Porque ele está num tanque chamado tanque de Betesda, que de Betesda não tem nada. Porque Betesda significa casa da misericórdia, não tem nada de misericórdia ali, porque é só um anjo e tem 5 tanques e é uma vez por ano, e quando a água é agitada ainda, tem que esperar ela ser agitada. Ao invés de confiar num Deus que se manifesta todos os dias na vida da gente, um anjo que aparece uma vez por ano, de vez em quando, e sabe lá Deus quando vai aparecer esse anjo. Naquele lugar, naquele tanque de Betesda, de misericórdia, é um tanque da desgraça. É um tanque que não tem nada de misericórdia, o que tem ali é miséria, aquele lugar cheira mal. O texto diz que tem uma multidão de pessoas ali. Não é 5, 10, 15, 20 pessoas, tem uma multidão. Eu acredito que é um andando, pedindo licença para o outro. É um cheiro ruim. O ambiente é tóxico. O ambiente não anda, o ambiente faz mal. Mas ele prefere continuar do mesmo jeito, da mesma maneira, fantasiando uma cura que nunca vem. Será que você não é uma pessoa assim? Será que você também não carrega uma fantasia? Você não está sendo enganada por sinais que têm sido dados a você, e você, ao invés de ouvir os sinais de Deus, ouvir a palavra de Deus, você prefere acreditar numa fantasia? O clima aqui é pesado. É um ambiente onde tem gente com feridas mal cheirosas, gente que está vivendo a angústia da vida. Por que ele está vivendo uma fantasia? Porque é impossível acontecer o que ele quer que aconteça. Mas eu não quero gastar tempo com essa questão da teologia, se é ou se não é um anjo, se vem, se não vem, se é verdadeiro ou se é falso. Mas por que é uma fantasia? Porque é só você olhar para as atitudes desse homem. Quando ele encontra com Jesus de Nazaré, quando o próprio Deus, Jesus, pergunta para ele, você quer ficar são? Pelas palavras desse homem, você entende que o que ele tem não é fé, é uma fantasia. Ele diz, Senhor, toda vez que a água é balançada, eu não tem ninguém aqui para me ajudar. Pelas palavras deste homem, você percebe que só o olhar dele, a maneira como ele fala, denuncia que no fundo, o que ele alimenta é uma esperança que não é uma esperança. Por que é uma fantasia? É só olhar para as condições psicológicas desse moço. Ele tem a oportunidade de dar uma resposta. Uma pessoa que tem sonhos, ele sabe o que ele precisa falar, ele sabe, quando se pergunta para ele, ele fala, ele abre a boca. Quem tem propósito de vida, ele sabe o que ele quer, ele sabe para onde ele vai. Ele planeja a vida, ele sabe, mas pastor, ele é um aleijado, ele tem uma doença, uma enfermidade de 38 anos. Exatamente, uma pessoa que se permite ficar na mesma situação, 38 anos, ele nada mais, nada menos está carregando do que uma fantasia dentro do coração dele. Criou-se uma fantasia, ele acredita naquilo. O tempo que ele está ali, vivendo sem nenhum resultado na vida dele, demonstra que o que ele está esperando jamais vai acontecer. Você sabe que tem gente que prefere acreditar nas fantasias que o mundo apresenta para ele, do que entregar a vida dele e acreditar no nome do Senhor.
sobre a vida dele, acreditar que Deus é poderoso para fazer mais. Outra coisa, esse homem representa muitos de nós, sabe por quê? Por causa da mentalidade paralítica dele. Porque ele não é um homem só de paralisia das pernas e do corpo, a mente dele é paralítica. 38 anos no mesmo lugar, 38 anos da mesma forma. Está ali esse homem, que continua no raso, tentando o tempo todo, porque para ele nada mais é profundo. Talvez um dia ele começou com esperança e com fé, mas agora ele está vivendo uma fantasia. Acontece ou não acontece com muitos de nós? Quantos de nós que um dia começamos no caminho do Senhor com muita fé, com muito fervor, mas com o tempo a gente foi se dobrando, e a gente foi perdendo os laços, a gente foi perdendo a alma, a gente foi perdendo a profundidade. Agora a gente caminha, mas caminha na proteção, a gente se afasta. Esse homem criou um abismo entre ele e a sua cura, uma tela de proteção entre ele e a cura dele, talvez por causa do tempo, talvez por causa das situações, da condição psicológica, emocional dele. Jesus está perguntando para ele: você quer ficar são? Você quer ser curado? E esse homem precisa responder isso. Escute o que eu estou te dizendo. Esse homem precisa verbalizar isso, ele precisa falar. Ele precisa responder para ele e a aquele que está perguntando: você quer ficar curado? Você quer ficar são? Ou você prefere continuar do mesmo jeito, se lamentando, deitado nessa cama, colocando a culpa nos outros porque ninguém me ajuda? O Senhor te trouxe aqui, Ele tem uma palavra para o meu e para o teu coração. A pergunta de Jesus é: você quer ficar curado? Porque se você quer, o mesmo Jesus que apareceu lá no tanque, é o mesmo Jesus que está aqui hoje nessa noite perguntando: você quer ficar curado, minha filha? Você quer ficar sã? Você precisa responder isso para você mesma. Você precisa responder isso para você e àquele que está te perguntando hoje à noite: você quer mudar de vida? Ou você vai continuar andando assim, vivendo assim, se entregando assim mais um ano, 2024? Vai chegar dezembro, como é que vai estar a tua fala? A tua mentalidade vai continuar como uma mentalidade de paralítico? Quantos anos vivendo na mesma situação, esperando por uma fantasia? Criou-se uma fantasia. Você precisa responder para que essa fantasia saia da tua vida. Você precisa responder para você mesmo e para Deus e dizer: eu quero, Senhor, ficar curado. Porque o futuro desse homem depende de uma resposta para ele mesmo. Ele precisa responder aquilo para que destrave, para que as portas se abram, para que o mundo possa brilhar para ele, para que ele tenha força nas pernas para poder se levantar, para que ele tenha uma nova história para contar, uma nova vida para dizer. Tem alguém na frente dele perguntando: você quer ficar curado? Você quer ficar são? Mas ele está dizendo: Senhor, não tem ninguém. Tem alguém diante desse homem perguntando para ele: olha, você quer ficar curado? E esse homem pode mudar a vida dele. Esse homem pode transformar a vida dele. Esse homem pode mudar a história dele. Esse Jesus de Nazaré pode arrancar ele daquele tanque cercado por miséria e colocar ele dentro de um ambiente da graça. Mas ele precisa responder e caminhar e agir conforme a resposta dele. Tem alguém diante desse homem que pode dar propósito para ele. Tem alguém diante desse homem que pode mudar a vida dele. Tem alguém diante desse homem que uma palavra só pode transformar a história dele, mas ele precisa responder essa pergunta: você quer ficar curado? O Senhor me trouxe aqui para te fazer essa pergunta nessa noite: você quer ficar curado ou você vai continuar do mesmo jeito? Você precisa responder. O mesmo Jesus que estava lá está aqui nessa noite te perguntando: você quer ficar curado? Parece óbvio.
você perguntar para um cego, você quer ver? Jesus pergunta para um aleijado, você quer andar? Para um doente, você quer ficar são? Parece óbvio, mas não é tanto assim. Jesus sabe que ele precisa responder aquilo para ele. E Jesus pergunta, você quer ficar curado? Porque se você não quer, tudo bem. Continua dentro do teu tanquinho, deitado nessa maca nojenta. Se você não quer, tudo bem. Você sabe que existe um processo de retroalimentação na vida deste homem, que precisa ser quebrado. Precisa ser quebrado. Precisa ser quebrado. Existe um processo de retroalimentação que durante 38 anos foi construído como uma pirâmide. Uma muralha da China, enorme, que precisa ser rompida. E para isso ele tem que querer. E as atitudes dele precisam de estar em conformidade com o que ele quer de verdade. Porque não existe cura para ninguém que não quer ser curado. Não existe cura no mundo inteiro para ninguém que diz assim, não, eu sou assim. Eu sou aleijadinho assim e Deus gosta de mim. 38 anos para mim não tem mais jeito. Eu cheiro mal assim, eu vivo assim. E Jesus está perguntando, mas você quer ser curado? Esse homem é uma pessoa amargurada. Esse homem é uma pessoa azeda, angustiada. Uma pessoa que no fundo ele se acostumou com aquilo ali. Se acostumou com aquela miséria. Se acostumou com aquele cenário. Se acostumou com aquela doença. Se acostumou com aquela vida miserável ali. E tem alguém perguntando para ele, você quer ficar curado? Você quer ficar são? Mas ele se acostumou. Ele virou mascote daquele lugar. Todo mundo conhece ele. Ele é como uma pichação na parede. Todo mundo conhece aquilo dali. Olha para cá, presta atenção em mim. Esse homem precisa de responder. E eu estou aqui nessa noite, juntamente com você. Nós precisamos de responder isso. Você quer ficar curado? Você quer ficar são? Ou você gosta do lugar que você está? Porque tem gente que gosta. Irmãos, posso ser sincero de todo o coração? Tem gente que gosta. Tem gente que gosta das dores. Tem gente que alimenta essas coisas. Tem gente que adora dívidas. Tem gente que ama fazer dívidas. E Deus está dizendo, você quer ficar curado? Tem gente que gosta dali, gosta daquele lugar. Porque esse lugar se tornou a casa dele. Ele acorda ali. Ele dorme ali. Ele come ali. Ele vive ali. Ali é o lar dele. Ali é a casa dele. É a minha dor. É a minha doença. As minhas infecções. A minha enxaqueca, pastor. E Jesus está dizendo, você quer ficar curado? Você sabe que tem muita gente que já acostumou com essa vida de derrota, com essas mazelas. E Deus está dizendo aqui nessa noite, você quer sair dessa situação? Você acredita mesmo que eu posso mudar o teu cenário? Ei, você acredita mesmo que eu posso tirar você dessa situação? Ou você criou uma fantasia? Você crê mesmo na palavra? Você crê mesmo em Deus? Ou você criou fantasias? Terceira coisa que esse homem representa. Esse homem representa gente que prefere atalhos. E que não consegue entrar pelo caminho de verdade. Porque ele prefere ficar num tanque, se lamentando. Ele prefere ficar num tanque, compartilhando das suas doenças com os outros enfermos. Você já viu gente assim? Já viu gente que gosta de compartilhar das suas dores uns com os outros? Faz até grupo de WhatsApp. Como é que está a tua coluna? Ai, minha coluna hoje. Ai, meu bico de papagaio. Você não sabe como eu acordei hoje. Queridos, nós temos na Bíblia Sagrada histórias de pessoas que preferiram andar com Deus do que se submeter a situações como essa. Aqui tem um homem que diz esperar a ajuda de Deus, mas ele está esperando numa fantasia.
que alguém um dia mostrou para ele. Por que esse homem prefere ficar ali, no meio daquele monte de gente doente? Tem um monte de lugar para ficar. Mas por que ele prefere ficar ali? Porque aquele lugar ali ajuda ele nas suas doenças. Tem alguém mais doente do que ele, então ele diz assim, olha, pelo menos eu não estou tão ruim quanto aquele cara ali. Pelo menos eu ainda tenho minhas pernas. Pelo menos eu ainda tenho uma condição aqui e outra acolá. Ele prefere ficar no meio daquela gente do que ficar na porta do templo, do que buscar Deus de verdade. Por que ele prefere continuar esperando por uma fantasia ao invés de buscar uma realidade, buscar a Deus, buscar socorro em Deus? Hoje em dia se fala muito sobre atalhos. Hoje em dia nós temos visto muito sobre atalho. Por exemplo, vídeos curtos na internet. Livros bem fininhos, porque cansa o grosso. Cursos de 3 meses, 4 meses no máximo. A gente quer atalho. Para chegar bem longe, a gente quer caminhar por aqui. Histórias curtas. Vídeos curtos. Tudo curto, tudo muito rápido. Porque não tem lágrimas, não tem desgaste, não tem que colocar esforço ali. E os atalhos, escute jovem, os atalhos nos presenteiam. Os atalhos normalmente nos dão um grande troféu, que é chamado do troféu, o troféu da mediocridade. Quando você busca atalhos para alcançar algo na tua vida, você recebe uma recompensa. A recompensa do cretino, que preferiu continuar ali, durante anos e anos. Que preferiu ler aquele livrinho bem curtinho. Quanto mais desenho tiver, mais pintura tiver, melhor ainda, que só tem uma frase só e já vai virando a página. Qual é o troféu desse homem? Ele escolheu um caminho. Ele escolheu um atalho. Esse atalho custou para ele 38 anos. Por que a gente prefere ficar esperando numa fantasia? Ao invés da gente obedecer a palavra que o Senhor tem falado conosco todos os dias, para a gente se aproximar mais, chegar mais perto de Deus. Porque a paralisia desse homem, escute, ela não está só nas pernas, ela está no coração, ela está na mente. Pessoas que começam a caminhar com Deus e por causa de nada, ela diz assim, não dá mais, não vou mais, vai você sozinha, não tenho forças. Por causa de nada, por causa de um trabalho, por causa de coisas assim, às vezes simples, que ele não consegue remanejar, não consegue, ele diz assim, não é minha culpa, eu não quero mais, não quero viver, não quero andar assim. As doenças deste homem não estão só nas pernas e no corpo, está na alma dele, na mente desse homem, ele não consegue caminhar. Ele diz assim, Senhor, não tem ninguém que me ajuda, mas esse Deus está perguntando para ele, você quer ficar curado? Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Você quer mudar de vida? Você quer ver a mão de Deus mudando a sua história ainda este ano? Escrevendo uma nova história, mudando aquele cenário dentro da tua casa, mudando aquele cenário lá na empresa onde você trabalha, mudando a tua vida financeira, mudando na tua saúde, tocando no teu interior, curando você. Você quer ficar curado? Ou você prefere continuar se lamentando e vivendo uma vida paralítica? Porque a mente desse homem foi chipada pelo tanque, pelo anjo que nunca vem. Que vem, mas só vem só para um. E a outra multidão, ó. Que anjo é esse? Que vem só para um e vem para o mais forte. Beneficia o mais favorecido. O que mais precisa fica para trás. Que anjo é esse? Que dá uma chance só, que roda a roleta, que faz a brincadeira da cadeira, só tem uma cadeira e um monte de gente, quem sentou ganhou, quem não sentou perdeu. Que misericórdia é essa? 38 anos, e ele não consegue perceber que ele está gerando um bicho dentro dele, porque ele não sai daquele lugar. Ele não pede para ninguém tirar ele dali, ele quer continuar ali vivendo aquela fantasia. Ele não consegue se ver longe daquele cenário, porque ali é a casa dele. Ele diz assim, eu estou aqui há muitos anos, fazer o quê?
A minha vida é assim. Ninguém gosta de mim. Tem sempre um pretexto para ele. Ele diz assim, olha, ninguém me carrega. Ninguém me ajuda, tem um monte de gente aqui. De que adianta eu estar reunido aqui, mas ninguém me ajuda? São mecanismos de auto-engano que sufocam aquele homem e vai tornando ele cada dia mais paralítico. Porque ele está doente da doença dele agora. Ele chegou ali doente das pernas, uma paralisia física, agora ele está doente da alma. Ele está doente do ser dele, ele não consegue nem responder uma pergunta que está sendo feita para ele. Você quer ficar são? Ô Espírito Santo, você quer ser curado? Você quer que o Senhor transforme a tua vida? Quantos de vocês têm pelo menos um dentro da sua casa? Desse jeito, com uma mente atrofiada, cheio de fantasias, que não consegue largar de jeito nenhum o vício. Eu não consigo, já tentei. Uma mente possuída pela cultura daquele lugar. Esse homem representa pessoas que, em quarto lugar, acham que é errando que se aprende. Já viu essa história? É errando que se aprende, pastor. Eu pequei, eu vou pecar de novo, pecar mais e fazer tudo errado, e a gente vai aprendendo. Pode ser que não dê tempo para aprender. Pode ser que a porta feche. Este homem representa pessoas que estão repetindo os mesmos erros durante anos, presta atenção, esperando receber outros resultados. Ele não tenta de outra forma. Ele não vai para outro lugar, ele está esperando um anjo. Você sabe que tomar decisões é uma arte na vida da gente. Quando você pega o seu pagamento, quando você recebe uma boa notícia ou uma má notícia no telefone, você precisa tomar uma decisão. Antes de você alarmar para a família inteira, você precisa tomar decisões na tua vida. A maioria de nós não sabemos tomar decisões na vida. Tem alguém perguntando, você quer ficar são? Você quer sair dessa vida, dessa cadeia que te prende? Porque afinal de contas, quantas oportunidades você já não teve, hein? E você continua do mesmo jeito, e Deus está dizendo, eu quero fazer de você uma pessoa sã. Eu quero curar você, eu quero transformar você. E isso vai começar na tua mente, na tua alma, no teu interior. É dentro de você que vai acontecer essa mudança. Se você quiser, vai acontecer essa mudança. Hoje aqui, neste lugar. Mas você precisa responder. Você quer ficar curado? Ou você acha que é errando que se aprende o tempo todo? E já dizia o filósofo que se você quiser ter um jardim bem florido, você precisa sujar as unhas de barro. Precisa sujar as unhas de terra. 38 anos tentando da mesma maneira, do mesmo jeito e da mesma forma, e querendo ver outros resultados na vida dele. O que esse homem tem? Talvez uns 2 pares de roupa, um par de calçados e uma cama velha. Mas ele carrega essa cama, que essa cama agora faz parte do corpo dele já. Ele não acredita mais que a vida dele pode mudar. Quem sabe ele já desistiu. Por isso ele criou essa fantasia, vai vir um anjo. Ele criou essa ilusão, vai vir um anjo. E esse tanque foi um cenário criado para alimentar doente. Esse tanque foi um ambiente criado de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, para alimentar enfermidades ali. Porque ali estão eles, um lambendo a ferida do outro. Como é que você está? Hoje, difícil, hein? Não é brincadeira não. Ai, hoje, eu imagino a conversa naquele lugar. Como é que você está hoje? Eu estou com uma dor aqui, ó. Essa noite eu nem dormi bem. Estou ruim. Aí o outro diz assim, isso aí? E a minha, que começa aqui, ó, e só termina aqui embaixo na lombar. Aí o outro diz, aí não é nada.
Vocês estão falando aí, ó. A minha começa na nuca, vai até no meio da coxa aqui, ó. De vez em quando dá uns repuxos assim, ó. E um vai alimentando as dores dos outros. E um vai lambendo a ferida do outro. E outro diz, ai, a minha enxaqueca. Ai, o meu câncer. Ai, as minhas dívidas. A minha artrose, osteoporose. Ai, a minha dor. Ai, é meu agora. Porque tem gente que já tomou posse das dores. Tem gente que já até criou o CNPJ. Essa é a minha dor. Ele já até registrou no cartório. Eu tenho uma dor aqui, doutor. Essa minha dor. Não adianta, eu já tomei todos os remédios do mundo, doutor. Pastor já orou, já expulsou. Eu já caí, eu levantei. E a minha dor no meu pescoço, uma torcicolo. Aí o doutor olha para ele e diz assim, não esquenta não, eu também tenho uma dor aqui na lombar terrível. E eu tenho que viver com isso o tempo todo. Eu não sei você, mas vez por outra eu ouço essas coisas, e eu digo para mim, o sangue de Jesus tem poder. A Bíblia diz que o Senhor nos chamou para viver pela fé. O Senhor está dizendo aqui nessa noite o seguinte, ó, se você mudar o teu canto, Deus está perguntando para você, você quer ficar curado? Você quer ficar são? Você quer realmente que o Senhor mude a tua vida de verdade? 38 anos e a cura está diante dos olhos dele e ele não percebe. Ele está doente e deixando outras pessoas também enfermas, confessando os seus pecados uns para os outros, as suas dores, porque criou-se um padrão ali. Ai, a minha doença, ai, as minhas dívidas, ai, a minha fantasia, porque o anjo vai vir um dia. Eu estou aqui para dizer para você, a tua resposta está nas mãos de Deus. É só Deus a quem pode mudar a tua vida e a minha vida, e mudar a minha história e a tua história, mas você precisa responder hoje, você quer ficar são? Porque é tempo da gente parar de improvisar. Eu tenho uma palavra para alguém aqui nessa noite, é tempo da gente parar de ficar improvisando com Deus. A gente deixar para depois com Deus. Sempre tentando e nunca fazendo o que precisa ser feito. O paralítico do tanque de Betesda. Uma pessoa assim vive frustrada, irmão. Ele vive esperando durante 5, 10, 15, 20, 30 anos e diz assim, a minha vida não muda em nada. Olha as palavras dele. Ninguém me ajuda. Eu não tenho ninguém que me carregue e me coloque no tanque. São padrões que foram criados. E ele não consegue romper com aquilo. O Senhor me trouxe aqui para dizer para você, você precisa romper. Você precisa romper com esses padrões que foram criados dentro do teu coração e da tua alma, que você diz, eu não consigo, eu não dá para mim, eu não tenho tempo, eu não tenho condições, eu começo e depois paro. Deus conhece o meu coração, Ele sabe da minha dificuldade. Deus está dizendo, olha, se você quer ser curado, se você quer ficar são, você precisa responder para você mesmo e para Deus. Porque você não pode aceitar isso. Você não pode continuar aceitando esses padrões que foi chipado dentro de você. Esses padrões precisam serem quebrados. Esses padrões precisam serem rompidos da tua vida. A minha dor, as minhas dívidas, as minhas angústias, as minhas mágoas, as minhas doenças, as minhas hérnias. Parece até um petzinho de estimação, o cachorrinho, porque aonde vai leva ele, dói tudo, e quando sai de casa diz assim, vem neném, vem aqui, sobe aqui no colo do papai e da mamãe, e Deus está dizendo, é tempo de você jogar fora esse pet, é proibido matar pet, tacar pedra no pet. Nesse caso, pode sentar o pau no pet, mata ele, esguela ele e joga ele fora. Porque esse petzinho da hérnia, esse petzinho da angústia, da mágoa, da falta de perdão, tem que ser estrangulado, e Deus vai trazer vida para você. Deus me trouxe aqui para dizer, você quer ficar são?
Ou você vai ficar mais um ano na dependência desse seu CNPJ, que você registrou no cartório, é meu. Ontem eu estive conversando com um senhor de 94 anos. Eu amo aquele senhor. Eu gosto de sentar com ele, eu falo bem pouquinho para ouvir ele. Eu gosto de ouvi-lo. Ele tem histórias de 94 anos para contar. Ele disse: pastor, eu tenho 94 anos e eu tenho muita esperança. E eu percebi que o que ele estava falando era verdade, porque eu vi nos olhos dele. Ele disse: eu sou um homem cheio de esperança, eu tenho muita fé, eu tenho muita alegria no meu coração, eu sei que Deus está cuidando de mim, eu tenho muita esperança. Quando ele disse eu tenho muita esperança, eu lembrei de jovem de 20, 25 anos, que, meu Deus do céu, dá dó de olhar, encurvado, nem começou ainda, já está se entregando, por causa da prova do Enem, por causa da nota da escola, por causa do resultado não sei do que. Eu falo, meu Deus do céu, 94 anos, cheio de esperança, e eu vi nos olhos dele que era verdade. E Deus ministrou no meu coração, é no mínimo eu que tenho meus 40 anos de idade. É o mínimo eu ter esperança e alegria e fé no meu coração, aleluia. E ele disse: pastor, eu tenho muita coisa ainda para fazer. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, irmão? Porque é só Deus é que pode fazer isso na vida de uma pessoa, aleluia. Aleluia. Meu Deus do céu, nos ajuda, Pai. Eu não posso viver uma vida lesada na minha mente, enchendo o meu coração e a minha alma de lixo. Eu preciso confiar que o Deus que me fez uma promessa, Ele vai cumprir a sua palavra sobre a minha vida. Mas eu preciso responder uma palavra, uma pergunta para mim mesmo. Sérgio, você quer ficar são? Você quer ser feliz? Você quer mudar de vida? E aí eu termino dizendo, pelo menos 3 ou 4 coisas. Uma palavra de Jesus. Escute o que eu vou te dizer, apenas uma palavra de Jesus, e as histórias de 38 anos nunca mais foram contadas. Uma única palavra que Deus liberar sobre a minha vida e a tua vida, nunca mais você vai ser quem você é hoje. E eu estou aqui para declarar sobre a tua vida uma palavra, uma única palavra de Deus sobre a tua vida, e nunca mais a sua família vai ouvir da tua boca essas palavras. Uma palavra da boca de Deus, se você falar para você mesmo: Senhor, eu quero ficar são. Pastor, mas esse homem não respondeu. Ele respondeu com as atitudes dele, melhor do que com a boca. O Senhor Jesus disse para ele: toma a tua cama, levanta e anda. Uma palavra, eu estou aqui para dizer isso, uma única palavra que o meu Deus, Ele pode liberar ainda hoje neste lugar e transformar a vida de dezenas ou centenas de pessoas neste lugar. Vidas que vão me ouvir, vidas que vão ouvir a palavra de Deus amanhã ou depois. Uma única palavra pode transformar a tua vida. E eu estou aqui para dizer para você: pare de viver a partir de fantasias. Pare de alimentar fantasias no teu coração. Entrega todo o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará sobre a tua vida. Bastou um encontro com Deus e Jesus mudou a história da vida deste homem. É lamentável, irmão, como nós dizemos que encontramos Deus, entregamos a nossa vida para Deus e a gente continuar uma vida paralítica. Não é possível. Deus não te chamou para viver se arrastando. Eu tenho uma palavra de Deus para você: Deus não te chamou para viver se arrastando. Deus te chamou para você se levantar, ficar de pé, porque Ele tem coisas novas na tua vida. Uma vida nova, um tempo novo para a tua história. Deus não quer ver você se rastejando e dependendo de ninguém. Deus quer curar a tua saúde emocional,
a tua saúde física, a tua saúde profissional, não sei nem se isso existe, a tua vida financeira, a tua vida familiar, a tua vida espiritual. Deus quer fazer uma geral na tua vida, quer dar uma geral na tua vida, para você dizer assim: olha, Senhor, como eu sou feliz de poder te conhecer. Porque o salmista dizia assim: Senhor, como eu sou feliz em te encontrar e ter conhecido o Senhor. Como é bom poder te conhecer. A Bíblia diz, uma palavra que Jesus disse, que Jesus falou, escute, e o texto diz, e ele se viu curado. Você precisa sair daqui nessa noite com posse dessa palavra. Você precisa de olhar para você e se ver curado. Você não pode se ver doente, enfermo o tempo todo, a vida inteira. Você é de Deus. Você tem que olhar para você e dizer: eu me sinto curado, eu fui curado, eu fui limpo pela palavra. Eu tive um encontro com Deus. Eu tive um encontro de verdade com Ele. Ele me tirou do tanque das lamentações. Os padrões quebraram, as correntes se romperam. Eu vivo uma vida com Deus e eu me vejo curado. Eu me sinto curado. E porque eu me vejo curado, eu me levanto, eu me coloco de pé. Você precisa tomar uma atitude hoje. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: você foi curado, mas você precisa se ver curado. Você precisa sair desta noite aqui, deste lugar, assim, se enxergando como alguém que teve um encontro com Deus de verdade. Você teve um encontro com Deus, então Deus mudou a tua vida. Você teve um encontro com Ele, então Ele te tirou do tanque. Ele te tirou do tanque das lamentações, das fantasias e das angústias. E Ele te manda te pôr de pé nessa noite. Oh, Espírito Santo. Pare de dar desculpas para Deus. Pare de criar barreiras entre você e a pessoa de Jesus de Nazaré. Nunca diga que é difícil obedecer a Deus, porque não é. Eu sou difícil. O meu orgulho é que me atrapalha. É a minha teimosia. O Senhor manda eu te dizer nessa noite: é tempo de se levantar. É tempo de se levantar, é tempo de se colocar de pé. É tempo de se levantar, é tempo de se colocar de pé. Eu já estou terminando, mas eu preciso dizer isso. É tempo de você se colocar de pé. Porque Deus tem coisas novas na tua vida. Deus está esperando uma atitude tua, você responder para si mesmo: você quer ficação? Ou você vai continuar nessa dependência? Ou você vai continuar se permitindo um viciado naquilo que te afasta de Deus? É tempo de se levantar. A Bíblia diz, Salmo de número 40, aliás, Isaías, número 40, diz assim: ó povo de Israel, por que vocês se queixam dizendo: o Senhor não se importa com a gente? Deus não olha para a nossa causa. Deus nem se importa com a gente, para a nossa situação. Por que vocês estão dizendo isso? Vocês nunca ouviram? Não sabes? Nunca ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá força ao cansado, Ele fortalece aquele que não tem nenhum vigor. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá força ao cansado e fortalece aquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fatigam e muitas das vezes até caem, desistem. Porém, os que esperam no Senhor subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O Senhor te trouxe aqui para te dar força. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: não mais tanque de Betesda, não mais tanque de lamentações, não mais uma dependência de uma fantasia que um dia colocaram na tua cabeça e na tua alma. Não mais uma vida miserável, uma vida na presença de Deus, uma vida diante do Senhor. Deus te trouxe aqui para te fortalecer. Seja renovado em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus.
Seja renovado em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus. Saia daqui hoje renovado no nome do Senhor Jesus Cristo. O texto diz, ele se viu curado, se levantou e partiu. Aquele lugar não mais me pertence. Tanque de Betesda nunca mais. Ele agiu como uma pessoa curada. Ele agiu como quem teve um encontro de verdade com Deus. Eu vou repetir uma vez e termino. Deus não quer te ver arrastando. Deus quer te ver caminhando, saltando de alegria. Este lugar, tanque de Betesda, não é para você. Pode ser para os outros, mas não é para você. Chega de ilusão. Chega de fantasias. Deus te chamou para viver pela fé. Sabe onde Jesus encontra aquele homem? Na casa de Deus, no templo. Fica de pé, por favor. Deus te curou para que você viver na presença dEle. Deus está te dando forças aqui nesta noite. Deus está te dando forças aqui nessa noite. Ele dá força ao cansado. Ele fortalece aquele que não tem vigor. Eu preciso dizer isso em alto e bom tom. Deus está te dando forças aqui nessa noite. Ele vai mudar as suas palavras, se você permitir. Se você responder uma única pergunta com ação e atitude, você quer ficar curado? Você quer ficar são de verdade? Seja abençoado pelo poder de Deus. Seja curado pelo poder da palavra. Deus te abençoe e que o Espírito do Senhor continue ministrando sobre a tua vida. Dê uma salva de palmas para Ele, porque Ele merece.